Fala, povo de Deus, bendito é o Senhor. Mais uma vez eu, pastor Vanderlei Vilela, da Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tenho prazer de poder estar trazendo essa palavra para você, uma palavra de Deus, uma palavra de direcionamento. Estamos falando sobre chamado e o que a gente vai falar hoje é sobre a igreja. Ela pode ou não interferir a vida e no chamado de alguém. Ela pode interferir nesse contexto, ela pode entrar nesse meio e modificar o chamado de alguém, não é? É isso que a gente vai falar hoje, esse é o tema para hoje, continuando essa série aí sobre chamado. Então, vamos lá. Mateus 16, 18, se não me falta a memória, vai falar da confissão de Pedro, de quando Jesus vai questionar os discípulos, e ao questionar os discípulos ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Não é? Porque a pergunta foi exatamente essa: quem dizem os homens ser o Filho do homem ou Filho de Deus, não é? Então, Jesus vai responder, ou Pedro vai responder que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus vai dizer, olha, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Portanto, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está assumindo a autonomia de ser o dono da igreja, ele está assumindo o fato de ser o dono da igreja. Então, eu, partindo desse ponto, preciso entender que Deus jamais capacitaria e chamaria alguém para ser reprovado pela igreja, pelo menos em primeira instância. Essa pessoa pode até ser reprovada pela igreja ao longo do tempo, se ela fraquejar na fé, se ela perder a sua fé pela prática do pecado, ela pode tropeçar em alguma pedra, cair na caminhada, perder a autoridade, abrir mão da autoridade, aí tudo bem. Fora isso, eu não acredito que alguém, seja a igreja ou quem quer que seja, tenha a capacidade ou a condição de interferir no chamado de alguém. Eu preciso partir do ponto que quem chamou é Deus. A gente tem falado isso alguns vídeos atrás. Quem chamou foi Deus. Então Deus vai chamar aquela pessoa que está pronta, preparada, apta para assumir aquele chamado, mesmo que lhe falte experiência. A gente tem falado sobre isso. A igreja vai estar pronta para receber essa pessoa a qual Deus chamou e introduziu a igreja. A palavra vai declarar que Deus dá pastores para a igreja, não é igreja para pastores, não é verdade? Então Deus não vai dar um presente ruim, Deus não vai determinar alguém ruim ou incapaz para assumir, né, uma igreja, levando em consideração que a igreja, claro, o corpo místico, é o corpo de Cristo. Deus não vai gerar essa condição. Deixa eu ler para você aqui. Deus não chama ninguém para ser reprovado, já falei isso. Contudo, partindo do ponto de que uma igreja é um organismo vivo, mesmo no sentido da comunidade, ela pode apresentar características diferentes, como uma igreja local. O que eu estou querendo dizer? Existe a igreja como corpo de Cristo, é aquele corpo místico, e existe a igreja local, com características diferentes. Mesmo o corpo de Cristo, enquanto aqui na Terra, ele vai ter características diferentes. Por exemplo, estamos em uma cidade, a nossa cidade de Nova Friburgo, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, tem em torno de 200 mil habitantes, 200 e alguma coisa. Nos mais variados bairros da cidade, nós vamos ver que essas comunidades, esses bairros, têm características diferentes. E muitas vezes a congregação implantada no bairro, ela vai acabar assumindo uma característica diferente entre um bairro e outro. Não sei se você está conseguindo me entender. E isso traz essa característica de uma igreja local. Então, muito provavelmente, o que acontece aqui, onde nós estamos, no Terra Nova, vai ser diferente de um outro bairro de Friburgo, Chácara do Paraíso, Cônego, em qualquer outro lugar. Vai ter característica. Nesse quesito, eu acredito que a igreja, ela pode até influenciar, ela pode até
acrescentar ou até mesmo exigir a nível de comportamento, de visão em algum aspecto, não no que diz respeito à doutrina, os fundamentos bíblicos, sabe? Mas aos costumes, a forma de lidar com as pessoas. Então, nesse quesito, eu acredito que a igreja, ela pode influenciar de alguma maneira, ela pode gerar alguma característica diferente, sabe? Pela sua necessidade de conhecimento, necessidade na forma de aplicar o conhecimento bíblico, um estudo, a palavra, os louvores. Então, dessa maneira, o chamado de uma pessoa, ele pode ser sim mudado, influenciado, adaptado à característica do local ou do grupo ao qual essa pessoa está assumindo, sabe? Determinado por Deus, claro e evidente. Mas interferir no chamado para fazer com que uma pessoa, por exemplo, deixe de ser chamada ou que tenha sido chamada, ou reposicionar, melhor dizendo, estou aqui procurando as palavras, reposicionar aquela pessoa dentro do chamado, eu não acredito nisso. Eu entendo e creio que o nosso Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, não é presciente, ele sabe perfeitamente aonde colocar as suas ferramentas. Então, olhando esse contexto, olhando essa situação, interferência na transformação, na mudança do chamado, eu não acredito, sabe? A gente vem falando sobre isso e o que a gente vem anunciando é que Deus, ele é soberano, e se ele chama alguém, esse alguém já está pronto, apto, capacitado para atender esse chamado. A igreja vai receber essa pessoa e, em muitos casos, ela vai se adaptar à realidade também daquela pessoa. Eu acredito nisso, nessa adaptação mútua. Tanto, se a gente olhar, o cargo de maior visibilidade dentro de uma igreja é o pastor, não é verdade? Todos são chamados para algo, mas no quesito de administração, de condução do rebanho, então o pastor é a pessoa de maior importância. Então a gente pega ele como exemplo, não é verdade? Esse pastor pode ter características adaptadas, sabe, para lidar nesse rebanho. Isso é interessante. Tanto a igreja vai influenciar no seu chamado, quanto o seu chamado na sua característica, na sua forma de ser. Estou falando agora do pastor para com a igreja, ele também vai influenciar a igreja e gerar para a igreja características que essa igreja talvez de antemão, ou o grupo que seja, né, não tinha, mas agora a partir daquele momento vai ter aquela característica. Isso faz com que as pessoas se adaptem, isso faz com que as pessoas se familiarizem, criem intimidade, também a comunhão gerada a partir do relacionamento, da busca por esse relacionamento e a intimidade. Há sim influências nesse sentido e isso é muito positivo, não é? Eu mesmo posso dizer para você que em cada lugar, em cada templo, em cada congregação, em cada igreja que eu lidei, eu assimilei muita coisa da igreja e a igreja assimilou muita coisa de mim também, relacionada a mim. Então isso é uma troca muito agradável, precisa na verdade ser assim, é importante que seja assim. O mais interessante de tudo é reconhecermos a autoridade de Deus sobre a igreja, sobre os líderes, em cada ministério. Deus tem uma autoridade plena e Ele governa sobre todas essas coisas. Então, estando eu pronto para atender o chamado ou atendendo o chamado de Deus, eu preciso entender que o primeiro aspecto é a submissão. Eu preciso estar submisso àquele que me chamou. E aí sim, Deus pode transformar, mudar, interferir no meu chamado a hora que Ele quiser, agregando coisas, retirando coisas, subtraindo coisas. Deus pode interferir a hora que Ele quiser. Pode até mesmo mediante a conquista de talentos, né? Lembra da parábola dos talentos? Que um recebeu uma quantidade, eles foram recebendo e alguns, aquele que menos recebeu, me chama a atenção nessa história, foi o que enterrou, que guardou
talento. E os outros que receberam mais, eles foram negociando, grajeando, desculpa, colou aqui as placas agora, ele foi conquistando mais talentos. Então eu posso interferir em uma parceria com Deus, andando junto com Deus, lidando com Deus, submisso a Deus, sabe? Atento à voz de Deus, receptivo às coisas de Deus, eu posso sim gerar essa transformação, ou até mesmo uma interferência nesse chamado no que diz respeito a uma transformação, a características diferentes, ou até mesmo a agregação de uma nova vertente nesse chamado. Não sei se você está conseguindo me entender, sabe? Mas alguém que é chamado para o ministério de louvor pode ampliar esse chamado e, além disso, ser também chamado para o ministério da palavra e, além disso, ser também chamado para liderar, entendeu? Isso tudo depende de uma interação entre o indivíduo e Deus, Deus e o indivíduo. Então, isso pode acontecer. Volto a dizer, como que flui isso? Busca, dedicação, aplicação de todos os nossos esforços, sabe? Sacrifício real para que a obra do Senhor se desenvolva através da nossa vida. Um ponto crucial para o desenvolvimento do chamado é a entrega. Eu preciso me entregar a esse chamado, eu preciso me doar para ele. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Então, que você fique atento aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, acompanhe a gente no Instagram, acompanhe o nosso Instagram, Quinta Igreja Terra Nova, sabe? Porque você vai receber as informações de tudo que acontece aqui na igreja. Mais vídeos como esse vão chegar para você se você realmente se inscrever no nosso canal. Então, para o próximo vídeo, fique atento aí, porque a gente vai falar sobre esse impulsionamento do chamado, como dar prosseguimento a esse chamado, como desenvolver outras coisas dentro desse chamado de Deus para a minha vida. Que a mão do Senhor seja sobre você, que você seja abençoado, que verdadeiramente o chamado de Deus se cumpra na sua vida e que você se prepare para quando Deus te chamar, se porventura você ainda não entendeu esse chamado, você fique atento para quando você compreender, não, Deus me chamou, você vai ver que Deus já preparou tudo para você desenvolver aquilo que Ele colocou dentro de você para que seja feito em relação à glorificação do nome dEle. Deus te abençoe sempre.